Fala pessoal, aqui é o Marcos Costa Curta e hoje eu estou com o meu convidado Fábio Costa para falar sobre IoT. Mas antes de começar, se inscreve, clica no joinha, ativa o sininho para ficar sabendo quando eu publicar alguma coisa nova. Valeu? Vamos começar. Batendo esse papo aí sobre IoT e você acompanhando um pouco desse meu hobby aqui, que é cozinhar, como se eu estivesse na cozinha da minha casa aqui. Em homenagem ao IoT, eu resolvi fazer uma massa com cogumelos. Por que a escolha do cogumelo? Porque o cogumelo, como o IoT, ele conecta com um outro ser vivo para poder se alimentar. Para isso, o que eu separei aqui? Eu separei 3 tipos de cogumelos. Eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu quero que o Fábio conte um pouquinho para a gente quem que é o Fábio Costa. Conta um pouquinho para a gente. Como é que você foi parar nisso daí, Fábio? Bom, você sabe, eu sou nerd que adora tecnologia. Eu comecei muito cedo, com 10 anos, a mexer com computador, numa época que era muito raro isso, né? E eu nasci numa família que hoje o termo é makers, né? Mas, na verdade, meu avô era inventor, criava máquinas automáticas. Ele era autodidata, tinha só o primário, mas ele trabalhou em indústrias e tal, criava máquinas. E eu nasci nesse meio, acho que isso foi a minha grande influência. E aí eu fui até a fase, me formei em engenheiro eletrônico, trabalhei mais ou menos uns 7 anos na área técnica, em revistas técnicas, e depois como engenheiro eletrônico mesmo, na Sysgraph, Intergraph, que a gente trabalhou até junto. Depois eu fui para a Xerox, trabalhei em TI, e eu fiquei lá 2 ciclos de 8 anos, porque nesse inteirinho eu saí e voltei. E aí em 2016 eu saí quando eu saí eu falei, eu vou montar uma empresa, e a gente montou a ThinkTech, trazendo a mais nova tecnologia que você tem nessa área, criando dispositivos e uma série de coisas. Fábio, pelo teu visual aí no fundo do teu laboratório, já dá pra gente perceber que você gosta mesmo de tecnologia. Foi isso aí para contar um pouco pra gente. Eu me sinto bem nesse ambiente aqui, eu montei um laboratório. Como IoT, a gente como engenheiro eletrônico entra em IoT achando que é uma coisa mais simples, é uma coisa muito de pequenos dispositivos na internet. Quando você vai ver, ela é muito abrangente. Então ela abrange muitas áreas eletrônicas. Então, para que a gente trabalhasse efetivamente nisso, criasse produtos de qualidade, a gente teve que comprar muitos equipamentos de teste, fazer um laboratório um pouco mais sofisticado. Por isso que você está vendo um monte de coisa aqui, tem muito mais. Bem, Fabião, deixa eu mostrar aqui pro pessoal o que eu separei aqui para começar a preparar o prato. O objetivo é a gente finalizar a nossa conversa já com o prato pronto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma massa com 3 tipos de cogumelos, em homenagem ao nosso tema. Então eu separei aqui, ó. Então esse é o cogumelo Paris. Esse daqui é o shiitake, normalmente na culinária oriental é muito utilizado. E o shimeji escuro. Então eu separei esses 3 para a gente preparar o prato hoje. Vou começar montando ele aqui, antes de começar o bate-papo com o Fábio aqui sobre a IoT, já preparando com manteiga, dá tempo de fazer. Então separei aqui a manteiga, vou colocar aqui na frigideira, junto com alho, para a gente começar a preparar aqui o molho. Em paralelo aqui eu já estou com a água fervendo para pouco de azeite, a manteiga não fique escura, a gente não queime, então eu coloco um pouquinho de azeite enquanto ela derrete aqui. Fabiano, enquanto eu começo a preparação e tal, eu quero que você conte um pouco pra gente o que é o IoT. A IoT é uma das novas tecnologias que ela não é tão recente, mas o boom dela foi bem recente. O que é IoT? A IoT, na verdade, é um braço da internet. Quando a internet se transforma em internet física. O que quer dizer isso? Vou tentar simplificar. É você espalhar sensores pelo mundo, ou dispositivos que capturem informações e mandem essas informações para a internet. Então, através desse tipo de tecnologia, os grandes sistemas, as grandes empresas e, enfim, todo o sistema de internet consegue saber o que está acontecendo no mundo físico. Então, muita gente fala, pô, o celular é um dispositivo que está na internet, ele é um dispositivo IoT. Não, IoT é sempre um dispositivo que normalmente não tem ligação com a pessoa, ele não vai interagir com uma pessoa, ele vai estar no mundo,
capturando informações para alimentar os sistemas da internet. Um dispositivo que você instala espalhado pela cidade para saber se está chovendo num lugar e no outro, e passar essa informação para os centros de clima. Isso é um dispositivo IoT. Você colocar um dispositivo dentro de uma geladeira para saber se a temperatura está sendo correta e passar para o sistema para avisar que a geladeira está correta. É isso que é basicamente IoT. É colocar dispositivos eletrônicos, normalmente pequenas caixinhas, pequenos aparelhinhos eletrônicos, que você vai colocar onde você quer pegar as informações, para que esse dispositivo leve essas informações até os grandes sistemas. O futuro que a gente quer ter, um futuro, uma cidade melhor, uma casa melhor, um mundo melhor. Não adianta você só ter grandes sistemas na internet que você interage. A gente precisa monitorar o mundo e saber o que tem que ser feito para que esses sistemas tomem alguma ação. Então, o papel do IoT é criar uma malha de sensoriamento no mundo, em diversos lugares, para que a gente entenda. Por exemplo, na agricultura está sendo utilizado, eles passam sensores em toda a plantação. Tudo que você pensar, algo que pegue informações, processa informações e manda para o cloud ou para a internet, isso daí basicamente é IoT. Eu coloquei a manteiga, coloquei alho e já coloquei um pouco dos cogumelos aqui. Eu estou já começando a fazer o refogado aqui dele. Conforme ele vai começando a esquentar, como o cogumelo é praticamente uma esponja, ele vai começar a ficar mais murcho. E tem que tomar um pouco de cuidado só para ele não diminuir muito. É um tema que não é tão novo. Tem alguns anos já se falando do IoT. Como é que é a história disso daí? Conta um pouco para a gente. A primeira vez do IoT, digamos, como tecnologia, foi em 1990. Um caso muito específico, um americano, John Honkey, ele ligou uma torradeira na internet. Na verdade, a internet mal estava começando. Ele ligou a torradeira na internet e mostrou que dava para ligar e desligar pela internet. Ninguém viu nada importante nisso. Isso virou história, mas em 1999, um americano da Procter & Gamble, ele percebeu que era interessante você botar dispositivos nas caixas para controlar a movimentação dessas caixas. O problema é que naquela época a tecnologia ainda não estava tão avançada, você precisava de dispositivos caros e grandes. Então, esse conceito ficou um pouco à margem, a gente viu algumas empresas criando algumas coisas próximas, mas o boom disso daqui aconteceu a partir de 2006, quando você tem a criação de uma plaquinha conhecida como Arduino, trouxe a eletrônica de uma forma mais fácil para estudantes e pessoas que faziam dispositivos criarem dispositivos. Então, através do Arduino, você tinha vários estudantes de faculdade conseguindo usar sistemas eletrônicos mais complexos de uma forma fácil. Que o Arduino é basicamente essa plaquinha aqui que eu tenho, esse é o primeiro Arduino, surgiu em 2005. Através do Arduino o pessoal começou a ligar sensores, aprender a usar sensores, e você teve aí um começo de estudantes e a grande massa de técnicos desenvolvendo sistemas desse tipo. Ainda havia um gap de a gente não conseguir colocar de forma fácil a comunicação com a internet. Então, em 2009, uma empresa chinesa chamada Expressif começou a fazer muito barato conexão com a internet de uma forma fácil. Em 2014, ela criou um chip que você conseguia colocar em qualquer plaquinha, e esse chip custava $5. E esse chip eu mostro para vocês, é basicamente isso daqui. Quando foi isso? 2014, você vê como é recente, né? Então esse chip, que é $5, que hoje custa $2, ele trazia Wi-Fi, quer dizer, rede wireless, e você colocava num Arduino, numa coisa assim. Bom, a partir de 2014, com esse chip muito barato, começou uma explosão de criação de dispositivos de baixo custo que você conseguia espalhar pela cidade, botar em caixas, botar em mercadorias, dentro de geladeira e assim por diante, para exercer a função de IoT, que é capturar dados e mandar para a internet. E aí que foi o grande boom.
E então, nos últimos anos, aí pouquíssimos anos, nos últimos 5, 6 anos, é que a gente viu esse boom de disponibilidade de tecnologia. Então, tudo quanto é sistema hoje, o pessoal tenta colocar, e você vê, agora se coloca em agricultura, na indústria, quando mandam um container da China, manda para os Estados Unidos, ele já tem, as mercadorias lá tem sensores que estão indicando em que ponto está, e assim por diante. Quer dizer, a história é muito recente, ela começou lá atrás, mas o boom mesmo foi em 2016, e hoje a tendência é que esses sensores aumentem muito. Eles estão calculando até 2025, a gente vai ter alguma coisa em torno de 500 a 600 bilhões de sensores espalhados pelo mundo, cumprindo esse papel de pegar dados e mandar dados para o cloud. Por exemplo, o caso da geladeira estar conectada com a internet e de repente fazendo um lançamento para o mercado. Isso é um exemplo de IoT? O fato de ter uma tela na geladeira que você acessa a internet não é. Uma tela na geladeira que você acessa a internet é apenas uma tela na geladeira que você acessa a internet. Quer dizer, agora, a função de IoT é quando a própria geladeira verifica internamente se falta algum produto e manda uma mensagem automática para o supermercado. Aí é a IoT. O pessoal está fazendo isso, ainda está tendo alguns poréns aí, porque muitas vezes é muito difícil de você monitorar dentro da geladeira, mas eles já estão resolvendo. Você vê já em hotéis na Europa e mesmo em casas da Europa, você tem um suporte dentro da geladeira própria com determinado produto, que o suporte tem um sistema IoT dentro da geladeira, ele fala com Bluetooth com a própria geladeira, você consome os produtos daquela travessa e quando você acaba de consumir o último, ele detecta que você consumiu o último e já manda um pedido, e aí depois de 5, 6 dias, ou sei lá, depende de como você marcou isso, o fornecedor vai estar te enviando o produto para sua casa. Deixa eu mostrar aqui como é que eu estou agora. Eu já coloquei o molho, já está apurando aqui, e eu vou começar a cozinhar o macarrão. Vou colocar aqui cerca de pelo menos 200 gramas de massa. Não vou fazer propaganda aqui do fornecedor da massa, porque ele não patrocina o canal. O Lenilson está perguntando se a Alexa seria um tipo de IoT. Alexa, na verdade, não. Ela é um auxiliar. Agora, ela pode fazer interface com dispositivos IoT. Então, por exemplo, a Alexa, nos Estados Unidos você tem hoje, por exemplo, o ar-condicionado automatizado. Então, a Alexa verifica a temperatura do ambiente e ela fala para o ar-condicionado subir ou descer a temperatura de acordo com o que ela está sentindo. Então essa ação que ela está desempenhando diretamente com o ar-condicionado, sem você tomar nenhuma ação, isso é uma ação IoT. Entendeu? Falando em subir a temperatura, eu vou colocar aqui um pouco de álcool aqui, um vinho branco. Dá um exemplo de IoT em logística. Você já trabalhou em algum projeto? Na verdade, a gente está trabalhando num projeto que é um sensor, quer dizer, uma central dentro de um caminhão que monitora várias coisas do caminhão. Então, ela monitora a pressão dos pneus, consumo de combustível e as operações, o que está acontecendo no caminhão de uma forma geral. Isso eu estou atuando no meio de transporte para que traga dados, mande para a central e eles controlem, tomem ações, troquem um pneu e assim por diante, sem o motorista precisar. Já tem muito isso no mundo. Os containers hoje em dia, a maioria dos containers que saem de vários países, eles já tem um tracker, que é uma placa que vai no próprio container para saber em que posição que ele está, se ele chegou num porto, se ele voltou de um porto. E outra coisa que está tendo muito é o sensor dentro da própria caixa, que você sabe a posição que está. E é bem interessante, por exemplo, você tem um pallet de um produto que chega no centro de distribuição, eles estão usando esses sensores para você nem verifica o que está lá dentro. Você entra na fábrica, o próprio sistema faz a leitura do pallet, sabe quantos produtos estão lá,
se são os produtos corretos, pega os números, tudo e verifica tudo automaticamente, sem você precisar mexer no pallet. Então, como esses dispositivos estão cada vez menores e eles consomem muito pouco, você consegue colocar isso basicamente em todo lugar. Vou dar um exemplo até interessante. Você vê que eles fizeram sensores hoje em dia que eles põem dentro do concreto da ponte. Então ele tem um sensor de vibração e um sensor que consegue detectar a vibração do concreto. E eles têm uma bateria lá para 20 anos. Então, se a ponte sofrer algum abalo, o sensor consegue mandar para uma estação local e mandar para a internet avisar que aquela ponte está correndo risco ou precisa sofrer alguma manutenção. Então a tendência é que realmente a gente tenha cada vez mais, os chips estão cada vez menores e com o boom dessa tecnologia, você está vendo cada vez mais sistemas híbridos e menores que você consegue criar dispositivos menores e por conta disso aplicar em várias coisas. Tem uma pergunta sobre 5G, Fábio. O 5G é um tipo de comunicação. Então você pode ter IoT de diversas formas. Inclusive tem muito IoT que não usa nem tecnologia de celular, usa redes, vários tipos de rede. No Brasil a gente tem o Sigfox e a LoRaWAN, que são redes paralelas que você consegue a longa distância fazer dispositivos comunicarem. Em algum ponto ele vai falar com uma caixinha, com uma central, que passa essa informação para a internet. Agora, o que o 5G vai trazer de interessante é a velocidade dele, a capilaridade dele em alguns lugares, que vai facilitar alguns dispositivos IoT se comunicar diretamente com ele. Agora, o perfil também de IoT, a maioria das vezes, não é um dispositivo que precisa de banda grande, porque você tem um sensor que ele vai passar só a temperatura, vai passar alguma informação pequena, que é um texto pequeno rápido para a internet. Vai ter talvez um grande ganho em dispositivos um pouco mais sofisticados, por exemplo, como câmeras. Você tem, vou mostrar até para vocês, esse é uma câmera, que eu tenho uma câmera pequena, nós temos até câmeras menores, e essa câmera com uma pequena placa, você consegue estar colocando em vários lugares e monitorando os lugares. O que está acontecendo é que no passado você precisava colocar uma câmera que tivesse um computador ligado para ela processar as imagens e enviar. Hoje você coloca uma câmera pequena que fala diretamente com os sistemas cloud e manda uma foto só para aquele sistema e o sistema com inteligência artificial vai processar. Então, por exemplo, você manda uma foto para o sistema e o sistema processa e vê se tem uma pessoa ou processa informações do lugar, né? Para esse tipo de sistema, para enviar imagens, no caso de um sistema IoT que utiliza imagens como entrada, realmente o 5G vai abrir um leque de opções aí. Deixa eu, Fábio, só dou uma interrompida aqui para mostrar como é que tá. Aqui. Opa, tá bonito, hein? Então, como é que além da receita que vocês viram, eu coloquei aqui? Coloquei um pouco de creme de ricota e agora o macarrão já está pronto aqui. Eu já deixei ele pronto para fazer a montagem do prato. A gente fica numa posição ruim aqui, né, Costa? Porque você vai falando, aí a gente fica com água na boca. Aí eu não sei se eu vou falar direito. Eu vou mostrar alguma coisa pro pessoal. Por exemplo, poluição. Você quer ver poluição dentro de uma fábrica ou na cidade. Por exemplo, vou mostrar uma caixinha que a gente fez. Ainda é um protótipo que talvez entre num sistema que a gente está fazendo. Isso daqui tem um sensor aqui em cima, que é o MQ135. Essa coisinha aqui já tem uma placa computadorizada aqui dentro. Vocês notem que é pequeno. Você espalha pela cidade, pela empresa, onde for, e ele vai falar os níveis de amônia, benzeno, óxido nítrico, fumaça e álcool para um sistema. Então isso pode controlar a poluição num lugar. E aí você tem uma série de outras tecnologias. Por exemplo, a minha empresa desenvolve um leitor, que é um leitor biométrico, para habilitar máquinas, impressoras e assim por diante. Inclusive esse é o primeiro leitor brasileiro usando essa tecnologia, desenvolvida totalmente no Brasil. Agora, o que ele tem a ver com IoT? Ele é apenas um leitor, libera a máquina ou libera qualquer coisa. Mas o que ele faz? Ele sozinho tem um computador com Wi-Fi e se a máquina ou impressora ou sei lá de onde ele esteja ligado tiver um problema, ele sozinho
avisa para um sistema que chama o técnico, chama a empresa, e a empresa vai lá e toma alguma atitude para consertar a máquina e assim por diante. Então esse é o conceito de IoT, quer dizer, os dispositivos sozinhos tomando alguma ação para melhorar a vida do ser humano, né? Você chegou a ver algum dispositivo smartwatch que envolva essa conexão com a IoT? Na área médica já tem alguns dispositivos bem utilizados, que você põe um smartwatch no paciente quando ele sai, e também no paciente que está no hospital, e ele tem um conjunto de sensores que, se houver algum problema com o paciente, dependendo do paciente, né, tem alguns pacientes que você precisa de sensores um pouco mais invasivos, mas ele fica monitorando. Então, se o paciente está andando no hospital, ele já avisa se acontecer alguma coisa, um nível de batimento tiver, ele já avisa. Então, isso está sendo usado dessa forma. Eu lembro que nós até comentamos de usar isso em caminhadas ou coisa assim, em provas, né? Você pode até usar alguma coisa como isso. Então, ele é um dos dispositivos possíveis que você consegue usar, sim, para integrar a sistemas IoT, monitorar e ajudar a vida nas pessoas, né? Telemetria seria IoT? Vem uma pergunta aqui também. Então, telemetria o conceito de telemetria é o fato de você colocar sensores que levante alguma informação e mande para algum lugar. Telemetria é uma coisa antiga, né? Telemetria, medir a distância. Então, telemetria é quando você mede, captura informações e manda para algum lugar. Telemetria, propriamente dito, não é IoT. Agora, quando você pega algo que mede e coloca num dispositivo que manda para a internet, aí sim virou IoT. A IoT basicamente tem muito a ver com telemetria. A única diferença é que a IoT sempre é algo com um processador, com um computadorzinho lá pequeno, que vai pegar essa informação e mandar para um sistema Big Data, um sistema de inteligência artificial no cloud, para que isso seja utilizado como, enfim, dentro desses sistemas para tomar alguma ação. Tem uma tecnologia IoT bem interessante, vou falar rapidamente. Não sei se vocês lembram, em Star Wars, acho que no segundo episódio, quebrou um vidro no apartamento onde estava aquela rainha, né, que era a mãe do Luke Skywalker e da princesa Leia. E quebrou aquele vidro. Numa outra cena aparece um drone chegando e substituindo o vidro indo embora. É interessante que apareceu nesse filme, é uma coisa que a IoT está buscando e vai buscar no futuro. Imagina que, por exemplo, o vidro da sua sala tenha sensores que detectam quando ele quebra. E ele fala para um computador, para a sua internet de casa, para a empresa que vende o vidro, que já sabe o tamanho do seu vidro, que vidro que é e assim por diante. Então, essa empresa já vai cortar o seu vidro, vai num outro dia lá, vai pedir, já instala e assim por diante. Porque hoje a gente perde muito tempo com esse tipo de atividade. Você tem alguma coisa que quebrou na sua casa, você tem que chamar a empresa, achar uma empresa, fazer isso, para você resolver aquele seu problema. Imagina se as coisas na sua casa, quando, por exemplo, seu forno de micro-ondas tem um problema, você tem algo lá dentro do micro-ondas que fala para o prestador de serviço, olha, pifou o micro-ondas. Essa empresa já sabe, o micro-ondas já fala o que aconteceu com ele, e essa empresa já vai ligar para você, Fábio, eu sei que quebrou o micro-ondas hoje de manhã, você, poxa, eu nem sabia, estou trabalhando. Pois é, podemos ir hoje à tarde lá consertar? Sim, podemos sim. Então, o que é o objetivo final no futuro é que todo esse sensoriamento transforme a nossa vida de uma forma mais fácil, que você tire esses problemas do cotidiano, do seu dia a dia, e isso fique integrado, sem que a gente tenha que perder tempo com isso. Eu vou te pedir, Fabião, dá uma dica de livro, vídeo ou artigo. Eu daria uma dica bem simples para vocês. IoT, eu recomendo você parar um pouquinho no YouTube e colocar o que é IoT. Você vai ver vários vídeos em português, e muita gente muito boa explicando. Eu recomendo, não veja um vídeo, veja meia dúzia, tem vídeos de 5, 10 minutos, para você ver várias pessoas falando e você vai ver muita coisa interessante. Obrigado aí pela participação sua.
Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal. Bom, eu só tenho a agradecer, foi um prazer falar com você, é sempre muito agradável, já vi várias lives suas aí, é sempre agradável, principalmente. Eu só não gostei que eu não tinha passado por isso, você fica com água na boca e tem que falar, né? Mas enfim. Na verdade, então, você vai experimentar. Opa! Comigo, recebe o prato. Ah, é mesmo? A oportunidade de falar se estava bom mesmo depois. Eu vou preparar a mesa então para receber, né? Enfim, então agradecer, voltar a dizer, não tenham medo da tecnologia, ela está vindo para o nosso bem, é só a sociedade se unir mais para que a gente monitore isso e que o mundo fique bem melhor. Muito obrigado aí pelo teu tempo, um abração, cara. Tá, obrigado, boa noite a todos. Valeu. Obrigado, tchau, tchau, pessoal, tchau, tchau.